Estou concorrendo ao Conselho Deliberativo do Grêmio, né? Finalmente, depois de muitos anos em que recebi honrosos convites, né? Dessa vez estou no pleito, estou concorrendo pela Chapa 8 e aqui neste vídeo eu vou explicar várias coisas sobre este assunto. Primeiro, por que eu topei dessa vez, por que agora eu resolvi entrar, como eu entrei, né? Como eu acabei entrando na Chapa 8 se eu não faço parte de nenhum grupo político propriamente dito, assim. Por que a Chapa 8, né? Falar um pouquinho da chapa também. E vou finalizar esse vídeo falando o que eu penso sobre Grêmio, quais são as minhas bandeiras, digamos assim, né? Ideologias, crenças, enfim. Se eu entrar, se eu virar conselheiro do Grêmio, quem vai estar entrando ali, né? Com qual cabeça, com quais intuitos. Então eu acho importante falar disso também. Fiz uma colinha aqui, né? Porque eu acho que são muitas coisas, em cada item tem bastante coisa para falar. Vamos por partes. Começando, por que dessa vez eu topei? Eu acho que essa resposta ela é até mais complexa, assim, vou tentar resumir aqui, porque é uma questão muito pessoal, de momento de vida, né? De tipo, tem várias coisas acontecendo, fases da vida, mas assim, principalmente porque eu acho que, de certa forma, em outros momentos da minha vida, eu achei que eu podia ajudar o Grêmio, e de fato eu ainda acho, né, que todo mundo pode ajudar o Grêmio, mesmo não estando no Conselho Deliberativo. Dá para ajudar de várias formas externas, né? E eu acho que, não quero dizer que eu ajudei, mas eu me envolvia com o Grêmio e defendia o Grêmio em outros projetos, em outras frentes, né? Em rádio, em TV aberta, em internet, né? Escrevi em blog do Globo Esporte, SBT, a gente fez o Grenalizando, começando no YouTube, né? Então, Rádio Ipanema e Band AM, então a gente fez um monte de coisa, um monte de projeto, depois eu fiz o Bunker Tricolor também, entrevistamos um monte de gente, um monte de dirigente, ex-dirigente, jogador, ex-jogador do Grêmio, músicos, enfim, personalidades gremistas. Eu acho que eu sempre tive envolvido com o Grêmio, de certa forma, defendendo as cores do Grêmio, propagando o Grêmio e defendendo os interesses até mesmo do Grêmio, de certa forma, né? E eu achava que fazia mais sentido eu focar nessas áreas, naqueles momentos, pelo menos, e dessa vez eu tô com uma vida de outra forma, né? Eu tô mais voltado para minha profissão, publicitário, eu tô recém tive um filho, então, né, não tô com muito projeto aí em curso. Eu acho que dessa vez, por vários motivos, eu tô resumindo aqui muito, eu acho que fez mais sentido, mas no segundo item aqui, como eu entrei nessa chapa, eu vou acabar explicando até um pouquinho melhor como isso se deu, né? E também eu acredito que, para completar essa explicação, né, do meu momento atual, isso também tem muito a ver, e eu vou me aprofundar nisso no último item, que é o que eu penso, né? Tem muito a ver também com o que eu acredito que seja o cargo de conselheiro do Grêmio, né? Eu vejo muito mais como uma responsabilidade do que como um cargo de status, né, para preencher o ego, para mostrar para os filhos, para mostrar a carteirinha de conselheiro, para ter algum privilégio. Não, eu vejo que é uma honra ser conselheiro do Grêmio para poder ajudar o Grêmio, para fiscalizar, para atuar, né, para agir, interagir, enfim, participar ali de dentro do clube de uma forma efetiva. Então, em outros momentos que eu estava com várias frentes abertas e projetos e correria e não sei o que, eu também achava que, além de eu poder ajudar ou me envolver com o Grêmio de outras formas, talvez eu não fosse, eu não conseguisse dar toda a energia necessária para o Conselho Deliberativo, como neste caso, neste momento, eu acho que eu consigo, né? Então, isso também diz muito respeito ao modo como eu enxergo esse cargo, né? Enfim, vou falar até um pouquinho mais disso no último item. Entrando para o segundo item, né, dos quatro aí que eu mencionei, como eu entrei na chapa, como eu acabei fazendo parte da nominata do Grêmio com Guerra, né, que é a chapa 8. Via Grêmio Independente, né, o MGI, Movimento Grêmio Independente, eu conheço gente de vários grupos políticos do Grêmio, né, inclusive do MGI. E algumas pessoas ali começaram a me sondar, me perguntar, e eu, num primeiro momento, recusei novamente. Em 2022, mesmo diante de um momento que fazia mais sentido, eu
No primeiro momento recusei, mas recusei porque eu não queria fazer parte de grupo político. Esse tipo de envolvimento eu ainda não estava disposto, não achava que era o momento, ou que não fazia sentido, e recusei, né? E aí tentaram me convencer, insistiram, falaram que, né, minha participação seria importante, tudo mais, e eu disse, muito obrigado, mais uma vez fico honrado com esse outro convite, mas, né, vamos deixar assim, eu vou até pensar por aqui, mas deixa quieto. Passado um tempo, o Magriço, né, lá do MGI, entrou em contato comigo, insistindo, de certa forma, ele até queria marcar um café comigo, na época eu tinha pego Covid, estava afastado aqui, bem isolado, a gente falou bastante pelo telefone mesmo, e ele, cara, falou assim, ele foi muito transparente, né, eu acho que houve uma insistência dele, mas também houve uma transparência, né, o papo foi muito reto, foi muito assim, cara, eu não vou mentir pra ti, eu acho que a tua presença agrega pra chapa no sentido de que tu tem seguidores, tem algum alcance aí nas redes, na internet, isso pode ser bom pra chapa. Não vou negar que esse é um grande motivo que nos faz entrar em contato contigo, mas eu vou te dizer também que assim, cara, eu acredito que tu pode contribuir muito com o Grêmio, tu é um cara que tem muito a acrescentar, a colaborar. Então assim, cara, se não for nessa chapa, se for em outra, se for sei lá como, dá um jeito, mas assim, faça parte, sabe? Tipo, a gente tá te convidando porque a gente acha que tu vai agregar na campanha, sim, mas também porque a gente acha que tu vai agregar muito como conselheiro, né? O Lucas, a pessoa do Lucas lá dentro vai ser importante pro Grêmio, então era um convite que, sim, era o Magriço falando, pensando na chapa, mas também pensando no Grêmio. E aí ele me deu alguns argumentos e falou eu respondi B, a gente foi trocando, até que chegou o momento que eu me convenci, não, é verdade, sabe? É verdade, o meu momento agora, como eu iniciei o vídeo explicando, meu momento agora é mais condizente com esse desafio, assim, e faz todo sentido, sabe? Eu acho que eu posso colaborar mesmo, de alguma forma, com o Grêmio, e tá aí uma oportunidade passando, né, o cavalo passando encilhado. Então, foi mais ou menos isso, mas o elemento central que me convenceu a entrar foi que a gente chegou à conclusão de que eu não iria entrar em grupo político nenhum, porque isso eu estava mais, sob esse quesito aí, eu estava mais, como é que se diz? Me fugiu a palavra, assim, eu não estava cedendo muito nessa questão. Ele falou, não tem problema, a gente te coloca como convidado da chapa, a gente te convida para entrar na chapa de uma forma independente. E aí para mim fez mais sentido, assim, né, eu tenho uma liberdade ali para pensar o que eu quisesse, de repente lá mais adiante eu entrar, né, como conselheiro e tiver alguma votação, alguma questão que todo o grupo político com o qual eu entrei no conselho está alinhado de um lado e eu estiver pensando de outro, eu vou lá pelo outro e não tem problema nenhum, né? É democrático, faz parte, e essa liberdade para mim fez todo sentido e foi o grande estalo para eu realmente aceitar o convite que me fizeram. Eu acho que, né, esse era um ponto. Aí entrando no terceiro e penúltimo item aqui, por que a chapa 8, né? Por que a chapa do Guerra? Antes de mais nada, dizer que o site da chapa está aqui na descrição do vídeo, para quem quiser ver o resto da nominata, né, os outros nomes dos conselheiros ali que estão concorrendo, e propostas e etc. Tem aqui na descrição. Aí eu vou dizer para vocês assim, por que eu aceitei entrar na chapa 8? Porque, claro, eles me convidaram, né? Não fui eu que fui lá bater a porta deles. Mas é óbvio que há, da minha parte, um alinhamento, uma admiração, uma convergência, né, com a chapa, senão eu não aceitaria. Eu não vou citar nomes aqui, né? Mas tem alguns gremistas aí, eu vou citar um, nada contra a pessoa, eu vou citar um, na verdade. Se fosse o Denis Abraão criando uma chapa, e, cara, desculpa, é um grande gremista, um baita cara, provavelmente, mas assim, há muito desalinhamento ideológico, pra gente dizer o mínimo, assim, então eu não entraria, mesmo com total independência, não faz sentido. Seria como um cara de extrema esquerda entrar num partido de extrema direita, mas entra com liberdade, com independência, ou vice-versa, né, um cara, enfim,
não faz sentido. Então é óbvio que há um alinhamento aqui, há uma convergência. Como eu disse, eu conheço pessoas de vários grupos políticos, tenho amigos até, acho que eu poderia dizer assim, de vários grupos políticos. Conheço gente boa de vários outros grupos e chapas, né? Tem gente boa em todos os lugares, mas aqui na Chapa 8 eu realmente identifico bons gremistas. Eu anotei aqui os itens, né, que eu vou falar por que a Chapa 8. Esse é o primeiro, eu acho que é o principal, porque eu acho que ali eu identifico, né, dos que eu conheço, bons gremistas com boas intenções. Bons gremistas com boas intenções. Parece singelo, mas não é. Né? Aquilo muito que eu falei no início do vídeo de tipo, por que tu quer ser conselheiro? Né? Para ter algum privilégio, para inflar o ego, para ficar feliz ou porque de repente tem uma vocação ou uma vontade de querer ajudar. Eu acho que na Chapa 8 tem muita gente com esse ímpeto aqui, dos que eu conheço com certeza, tem bons gremistas compondo essa chapa, esses movimentos, e isso para mim faz sentido e eu já me sinto bem à vontade de fazer parte junto desses caras. Eu também acho que há um equilíbrio nessa chapa que eu acho muito interessante, com o qual eu concordo, né? Eu acho super válido quem quiser fazer uma chapa só de novos gremistas novos, assim, de conselheiros novos, melhor dizendo, né? Pessoas que nunca estiveram ligadas à política do Grêmio. Eu acho super válido. Se tiver uma chapa também querendo fazer só a velha escola ali, né? Só os caras experientes e que, tipo, já tiveram uma história dentro do Grêmio e uma chapa da experiência, super válido, mas a Chapa 8, ela é marcada por um equilíbrio. Ela privilegia novos nomes, como é o meu caso, né? Pessoas que estão concorrendo pela primeira vez ao Conselho do Grêmio, entrando na política do Grêmio, de certa forma, pela primeira vez. Assim como também é possível identificar alguns gremistas ali que já deixaram algum legado no Grêmio, o próprio Alberto Guerra, né? Embora ainda seja jovem, é um cara que já construiu alguma história no Grêmio, já deixou alguns frutos ali dentro, já tem uma experiência e assim como ele tem outros gremistas até mais experientes, enfim, de momentos diferentes do clube ali. Então eu gosto desse equilíbrio, é uma característica que me chamou bastante atenção da Chapa 8 e que também me faz acreditar que é um bom voto se vocês votarem nesta chapa, não só pelo meu ingresso, mas por este combo que eu acabo de mencionar. E é claro que também, né, essa liberdade que eu ganho de ser independente, de não fazer parte de nenhum grupo político, foi um dos motivos que mais me motivou a aceitar o convite, como eu já falei no outro item, né, mas é importante sim, porque de certa forma há uma confiança, tanto da parte deles de emprestar a chapa para eu colocar meu nome, quanto da minha parte de colocar o meu nome, vincular o meu nome à chapa deles, né? Então, tipo, agora a nossa chapa, né? Então, eu acho que é uma relação legal que se criou em papos sempre muito legais e transparentes. Não sei se eu esqueci de algo, não, indo para o último item, então, que é o que eu penso, o que eu acredito, né? Com que cabeça eu entro lá para compor esse conselho deliberativo, se isso acontecer. Vamos falar do óbvio, né? É óbvio que todo mundo, eu acho, defende, acredita e deseja um Grêmio que seja forte, competitivo, vitorioso, campeão. Isso é o óbvio. Há várias formas de se pensar como fazer isso, mas eu acho que, além desse óbvio, coisas que eu também acredito, eu gosto de valorizar muito a torcida, o torcedor como um todo, não é nenhum setor específico, são todos os setores. A torcida, a geral, tem uma importância fundamental na arena. O tiozinho lá da cadeira do outro lado também, sabe? O cara que fica ali atrás da casa-mata aplaudindo o Renato, né? Ou o treinador que for, também. O cara que fica lá em cima, cara, meu lugar já foi lá em cima no quarto anel. Eu sei também o que esse cara passa. Todo mundo, o torcedor que vê jogo fora, já vi muitos e muitos jogos fora de casa, já vi jogos no Equador, no Uruguai, deixa eu ver se não estou esquecendo de algum país, na Argentina, óbvio, já vi em vários estados brasileiros, interior do Rio Grande do Sul. Eu sei também o que passa o torcedor visitante, né, que acompanha o Grêmio, ou que mora nessas cidades, ou que acompanha o Grêmio até essas cidades. Então, eu valorizo muito a torcida. Eu não acho que a torcida está lá para assistir aos jogos. Eu acho que a torcida, ela faz parte do jogo. Ela é um elemento vivo que faz parte tanto quanto a bola,
quanto as traves, né? Então, eu tenho esse olhar muito especial. Quem me acompanha nas redes sociais há tempos, desde os blogs, etc., sabe mais ou menos o que eu penso a respeito disso. Nesse mesmo caminho também, eu tenho um olhar um pouco mais duro para a elitização do futebol, né? Eu sempre tento ver uma forma de popularizar, de dar mais acessibilidade para o estádio, de várias formas. É uma coisa que está sempre no meu radar. E uma coisa que eu vou falar aqui, que até pensei, será que eu entro nisso, se faz sentido ou não faz, mas eu vou falar. Eu gosto, né? Apesar de eu ser combativo em vários momentos, quem me conhece também sabe que eu não, né? Às vezes eu não conto até 3 para dar uma resposta, para questionar e etc. Mas apesar disso, eu sou muito pela paz, eu sou muito pela harmonia, assim. Eu acredito muito num Grêmio unido, né? Eu às vezes fico meio decepcionado ou até incrédulo quando eu vejo alguns movimentos políticos, alguns climas políticos do Grêmio na história das eleições passadas, etc., né, de animosidade, de disque, porque, cara, todo mundo é gremista, todo mundo ali é gremista, todo mundo quer o bem do Grêmio, e eu acredito muito numa união. Como eu disse, eu tenho bons amigos ou, né, pessoas que eu me dou super bem em outras chapas, então, assim, eu realmente não quero entrar lá dentro com um clima de nós contra eles, ou sabe? Embora, obviamente, eu faça parte de uma chapa para entrar lá. Cara, eu quero compor com quem quiser ajudar o Grêmio, né? Até assim, eu vejo alguns gremistas nas redes sociais, para dar um exemplo, tá? Para dar um exemplo, às vezes criticando o Adalberto Praz, que é um cara que já teve uma passagem muito, muito grande pelo Grêmio, né? Em vários momentos do clube. E eu me dou super bem com ele, o Praz sempre me tratou muito bem, eu gosto muito dele, é um cara que eu vejo que colaborou muito com o clube na sua história, e tipo assim, eu tô numa chapa que não é a dele, que não é a chapa que ele faz parte, ou que ele apoia, enfim, sabe? E tá tudo bem, eu quero encontrar ele lá na arena, lá se a gente um dia se encontrar por algum motivo, e dar um abraço nele, cumprimentar ele, tá tudo certo, cara, sabe? A gente é gremista, eu acredito muito nisso, acredito mesmo, mas eu acredito nisso sem se criar um clima de confraria dos brother, né? Eu acho que o Grêmio precisa sempre, eu não vou dizer precisa sempre ter uma oposição, mas precisa sempre que os conselheiros, pelo menos, acho que torcida como um todo, imprensa, todo mundo, mas ao menos os conselheiros precisam estar sempre vigilantes e fiscalizando, por mais que o presidente eleito seja o Guerra, seja aquele cara que eu apoio, ou que não interessa se eu apoiei, se eu votei ou não, sabe? Tem que sempre ter um olhar crítico, um olhar de fiscalizar, de, obviamente, ajudar sempre que necessário, mas são coisas diferentes aqui. Eu acredito num clima saudável, amistoso, mas não de oba-oba. Saudável, amistoso e vigilante. É mais ou menos isso que eu enxergo, nisso que eu acredito. Porque como eu disse, e aí voltando um pouco ao primeiro tópico, né? Eu acredito que ser conselheiro do Grêmio, além de ser uma grande honra, não é só uma questão de status ou de inflar o ego. É responsabilidade. Então, por mais que o presidente esteja fazendo um bom trabalho e colhendo bons frutos, há de se estar atento, há de se fiscalizar, há de se debruçar sobre os temas que serão votados, né, as decisões que passam pelo conselho. Eu acho que é o mínimo, né, o conselheiro, né, dedicar algum tempo a entender aquilo com alguma profundidade, a trocar ideia com seus pares, seja lá de que grupo for, sabe? Tentar entender com quem sabe mais de A, com quem já viu mais de B, de C e assim por diante. Então, é mais ou menos isso que eu vejo, é isso que eu acredito, é nisso que eu acredito, né? E ficaria muito honrado aí com quem quiser votar na chapa 8, mesmo que eventualmente prefira outro presidente, de repente não o Guerra, lembrando que são eleições separadas, né? Primeiro a do Conselho, dia 24 de setembro, que aí estou concorrendo pela chapa 8, e só depois, em novembro, será a de presidente. Aí será outra campanha, outro pleito, né? A coisa vai se arrastar ainda por mais um tempo, e nada impede também de votar em quem bem entender nesse sentido, né? Mas eu estou na chapa junto com o Guerra, chapa 8 para o Conselho
deliberativo. Feito? Acho que era mais ou menos isso. Falou, abraço.